Jaime de Magalhães Lima os nossos escritores. Sexto Jaime de Magalhães Lima por José Agostinho Casa editora de Antônio Figueirinhas 1911 Depósito Geral, Livraria Portuense, de Lopes e Sessocor 119, Rua do Almada 123 Porto. Os nossos escritores. Sexto Comp e Imptip. Universal de Figueirinhas e Cerua das Oliveiras, 75 Porto. Jaime de Magalhães Lima os nossos escritores. Sexto Jaime de Magalhães Lima por José Agostinho Casa editora de Antônio Figueirinhas 1911 Depósito Geral, Livraria Portuense, de Lopes e Sessocor 119, Rua do Almada 123 Porto Sumário. Uma monstruosidade do passado. A mesa sensória Torquemada e Escobar a critica com o constitucionalismo. Como a mesa sensória persiste a hipocrisia que critica a república recebe das mãos da monarquia o que ela é, em geral, como há de haver arte livre, como há de haver escritores e editores, os únicos trabalhadores livres. O faziosamo na política e nas letras. José Caldas e Joaquim Costa, Emílio Liré e Augusto Conte, Madame Conte e Clotilde de Vaux. Uma liberdade que a república tem de conquistar. O heroísmo português. Trabalhadores independentes. Verdades sobre Garré. Verdadeiros livres pensadores. Camilo, Inácio Pizarro, Pedro de Lima, Jorge Arthur, Hamilton, J. A. Vieira, S. Dias, A. da Costa, A. T. da Silva Leitão e Castro, P. da Cunha, J. de Lemos, A. da Conceição, Guilherme de Azevedo. Os Magalhães Lima. O Dr. Sebastião de Magalhães Lima, Jaime Lima e o seu Refield ou a sua vida moral e mental. Ideias de Malebranche, Pascal, Montesquieu, Guial, Amiel e Fouillé, Constant Marta e Lucrécio e Epicuro. Jesus Cristo e Tolstói. A terra. Impopularidade voluntária. Heroísmo perfeito. Filósofo na poesia, sociólogo no romance, pensador na crítica. A pasta Lós da Terra. Amostras de estilo via Redentora. Vozes do meu lar. Um belo excerto. Eduardo Schuré. Defeitos. Melchior de Vogel. Que seria desejável na obra de J. de M. Lima. O romancista. Superioridade notável. Júlio Diniz e Camilo. A única lei durável da estética positivista. Uma animação de Lessing e Winchelmann. A influência de Platão e do pintor ou ICJ de M. Lima e Balzac, Victor Hugo, Flaubert e Tolstói. Essa de Queiroz e Júlio Diniz. O romance na paz do Senhor. Qualidades excelentes. Nem Pangloss nem Baudelaire. Tipos verdadeiros. Os romances no reino da saudade e sonho de perfeição. Verdadeiros modelos. O crítico menor e servo S. Francisco de Assis. Esquecimento das obras de Prudenzano e Pardo Beizano. Guerra Junqueiro. Leonardo Coimbra. Superioridade de J. M. de Lima. Alexandre Herculano e José Estevão. Nem Plant nem Saint-Beuve. Balzac e Verdet. Alfredo de Vigna e José Estevão, Danton, Robespierre, Lamartine e Mirabeau. Fernandes Tomás e A. José de Almeida. A conclusão de um belo livro. Serenidade nos processos críticos. Porque destacamos a figura de J. de Magalhães Lima, uma das monstruosidades do passado, e ainda com predomínio no presente, é a escravidão da consciência. Horror e vergonha da humanidade. Foi mesa sensória, depois de ser cátedra e púlpito, fogueira e potro, forca e anátema. Julgou sempre sem autoridade de juiz, porque foi sempre verdugo. Nunca pôde ser lei pura, porque foi sempre suplício e ignomínia, patíbulo.
para cometer o seu crime com prestígio, com a absolvição plena dos seus hackers, abrigou-se em todos os refúgios sagrados e vestiu todas as túnicas luminosas, a túnica de Jesus Cristo, a pré-testa de Catão, o manto de Sócrates. Tudo lhe serviu para armadura, escudo, auréola e máscara. Entre nós, como em toda a Europa, esse monstro alapardou-se na rigidez da ortodoxia intolerante que apedrejou Fenelon, e mordiu o calcanhar branco de S. Francisco de Assis. Deu a Torquemada o báculo do pescador Pedro e a Escobar o principado de S. Francisco Xavier. Ululou, queimou, deturpou, assolou, enxertando a alma negra de Átila na haste aromal do Evangelho, voz e guia da humanidade em jornada. Veio, entretanto, a liberdade no constitucionalismo. Como vitória. Infelizmente mais como vingança do que como evolução. As verdadeiras vitórias não se vingam, destroem, mas construindo. A liberdade do constitucionalismo foi principalmente represália e assim a velha intolerância não se extinguiu, deslocou-se, dissimulada, cavilosa. Extinguiram a mesa sensória. De certo, mas não se extinguiu o espírito do faciosismo, mesa sensória latente e múltipla que perpetra os mesmos crimes contra a liberdade do pensamento e do sentimento. O regimen constitucional opôs à intolerância, ao ódio, ao despotismo sanguinolento, odioso em suplícios físicos, a tirania da opinião preconceituosa sobre todo o trabalho mental. E esta com um invólucro repugnante, a hipocrisia. Todos são livres de opinião. Clamaram os caudilhos de Mouzinho da Silveira. Entretanto, quem ficava deveras livre era só a opinião dos dirigentes do regimen. Divergir corajosamente dela era o escândalo. Se a obra intelectual não ficava suprimida de direito, ficava de facto, tão excomungada, tão deprimida, que ninguém a lia. Esta tirania mental e moral criou entre nós a crítica, como da monarquia acaba de receber a Roven República. Os atuais governantes já a devem ter lobrigado no seu antro, onde esperamos que a hão de sanear. Disse liberal e é absolutista. Disse justiceira e é pessoalista e setaria. Apregou a independência, e acarinha apenas vaidades individuais. Guia-se pela influência dos habilidosos e audazes. Flagela os cabotinos e, afinal, para alcandorar muitos deles, ou desdenha dos honestos, ou beneficia estes com epitetos de misericórdia, que são afrontas flagrantes, ignóbeis. Não tem, não pode ter, meios termos, ou turíbulo ou chicote. Não arranca das trevas um desconhecido de marito, mas arrasa de lentejoilas muitos nulos. Entretanto, todos se queixam de que a nossa literatura e a nossa arte tombam em decadência. Mas, por que não, se Portugal se tem regido sempre pela pior tirania, pela adulteração da liberdade? Como querem arte livre sem crítica livre? Como querem os escritores e os editores que o público leia, se os poucos não analfabetos do país, em vez de lerem tudo para discutir tudo, ainda têm diante dos olhos o seu index conforme o partidarismo apaixonado que os domina? Quem há de trabalhar num meio assim? O verdadeiro trabalhador.
Mas esse não procura nunca os críticos vulgares. Procurá-los é confessar baixeza, é ter até de oferecer deprimidamente jantares ou ceias, ou joias, a troco de elogios, é renegar implicitamente toda a ciência e filosofia moderna, toda a razão e toda a fé e sentimento, é aceitar um qualquer partidarismo intolerante, é pôr a arte debaixo da tutela de qualquer efêmero fetiche, é condenar-se a ser escravo do erro, se ele domina, ou da paixão se ela triunfa. Ficam, pois, só vitoriosos e livres os maus trabalhadores, os que não têm sinceridade, os que não têm princípios. Em vão a ciência e a razão lhes dizem que a República, por exemplo, em todas as suas demolições é compatível com todos os grandes princípios, até com os de um elevado espiritualismo, que se pode ser cristão e ser democrata, obrigando o Estado a separar-se da Igreja dentro da justiça pura, clamando ao atual governo que não pare, que erga o verdadeiro edifício ou da liberdade, que vá, pouco a pouco, demolindo e construindo, dando golpes enérgicos à burguesia da agiotagem e erguendo os humildes, o povo, dentro da consciência desoprimida. Eles não ouvem, nem podem ouvir, tanto na vida política como na vida artística. Convém-lhes perturbar. Merece-lhes todo o apoio o capitalismo que exploram. O que os preocupa é vencer depressa. Nunca é um ideal, porque este, quando sincero, é feito de toda a justiça, dentro de toda a austera tolerância. O que os atrai é a popularidade e ela, embora mais tarde por vezes de nada sirva, lisonjeia agora o amor próprio de quem nem possui talento nem caráter, de quem não é democrata senão para poder ser plutocrata. E estes céticos de ontem e acomodatícios de hoje é que fazem a crítica contemporânea, raras vezes digna. Vemos que elogia ignobilmente, e incondicionalmente, só o correligionário, às vezes de a minutos, ou só o que é audaz no pedir, ou só o que é hábil no granjeio de amizades entre plumitivos, ou o que, algumas vezes, encontra a peso de ouro uma trombeta passiva e estrepitosa a aturdir a opinião, os ingênuos, os simples e, enfim, por contágio, os próprios cultos e inteligentes. Onde está, pois, o lugar dos grandes e verdadeiros trabalhadores? Raras vezes aparece. Para o corajoso e libérrimo cristianismo de José Caldas lhe não negar a primazia de democrata, foi preciso que a República tivesse dado o exemplo da sua gloriosa imparcialidade, fazendo, do grande homem de letras, seu ministro em Roma. Assim, para Joaquim Costa na Espanha, morrendo na velha fé, ter a apoteose admirável que foi o seu enterro, justiça triunfal a um lutador de sempre, foi preciso que o Partido Republicano Espanhol emudecesse os intolerantes negros e escarlates com a luminosidade e generosidade da obra do extinto, glória peninsular e mundial. Mas, que admira, se na França Emílio lhe redeprimiu, não há muitos anos, a progressão moral de Augusto Comte, favorecendo com azedumes e sofismas o ódio estreito da madama que nunca perdoou ao marido o predomínio espiritual e as graças angélicas de Clotilde de Vaux. Não se esqueceu então-lhe do valor mental de Comte só porque supus a apostasia setaria o que era progressão psicológica. Poderemos nós ser superiores ao amado figurino. Nada de estranhar é, pois,
que tenhamos ainda, não já oficial, mas sempre prepotente, uma perfeita e absurda mesa sensória. De aí esta decadência mental e moral, toda refletida na pequenez da crítica. De aí um dos grandes problemas da liberdade a conquistar. Talvez a República o venha a resolver lentamente, com profundas angústias íntimas, tão cruéis como as de tantos que, na melhor das intenções, para não excitarem os ódios dos cegos e dos furiosos, aparentam crer que a política pode impor a fé ou o ceticismo religioso, a velha ciência, ora dogmática ora metafísica no seu materialismo, ou a moderna, essencialmente positivista, sim, mas porque não abre só os olhos da razão, e dá enfim liberdade científica e pura aos do coração. Asterisco. A boa alma portuguesa resplandece de contínuo em prodígios de heroísmo. E o heroísmo em Portugal está em toda a parte. É condição étnica. É atributo de povo celta, beijado de perto pelo mar profundo e carinhoso. Apesar de a nossa crítica ter raras consciências livres, houve sempre, e ainda há, trabalhadores intelectuais que sofrem pelo seu ideal sem transigência com o flagelo da impopularidade. Nem todos se bandeiam com os favores da opinião desvairada. Nem todos procuram na política, além de um talher, um carimbo com esplendor de coroa. Há ainda alguns que não perdoam a Garret elogiar-se a si próprio nas gazetas, e que, só porque ele foi orador primoroso, homem do mundo, legislador feliz, não vão negar que o Arco de Santana é mediocre, que as suas poesias líricas nunca excedem as de Soares de Passos, Simões Dias e João de Deus, e que, se não fora o seu destaque político, a beleza lapidar do Frei Luís de Souza, da de Branca, das Viagens e do Camões, não teria encantado tanto aqueles mesmos que não viram no feroz Padre Macedo. Caceteiro Torvo de Miguel, o primeiro poeta didático de Portugal e da Península. Há muitos ainda que não descem à construção astuta da sua imortalidade, pondo-se à frente de todos os movimentos com probabilidades maiores de vitória, vestindo-se de apástalos e de leões, segundo o lance, ora usando óculos de profeta, ora vestindo mantos de senadores com um rochedo de Patmos à mão direita. Por Deus, que ainda há, e haverá sempre, em Portugal verdadeiros livres pensadores e por isso heroicos, sem reclamo na sua abnegação e laboriosidade intrépida. Anulam-nos. Respondem, trabalhando. Morrem ignorados na liça, ou sistematicamente deslembrados. A sua agonia é um sorriso, a sua resignação ilumina as gerações porvindouras, e dessa luz venha mais tarde a justiça inteira. Assim sucedeu ao próprio Shakespeare, esquecido durante 2 séculos. Assim, entre nós, sucedeu ao cronista Brandão que Alexandre Herculano reabilitou. Assim foi visto, em plena glória de Garret, aquele alto poeta, que Camilo festejou, Inácio Pizarro de Moraes Sarmento, tão companheiro no ouvido sempre temporário dentro da justiça dos povos de Pedro de Lima, de Jorge Arthur, de Hamilton, de José Augusto Vieira, de Simões Dias, de Antônio da Costa, de Antônio Tomás da Silva Leitão e Castro, de Pereira da Cunha, de João de Lemos, de Alexandre da Conceição, de Guilherme de Azevedo, e de tantos, por vezes suplantados por homens muito menores.
Atualmente, não sabemos do outro mais elevado de intelecto, mais verdadeiramente pensador e artista, do que Jaime de Magalhães Lima. Quem é? Ninguém em Portugal desconhece os Magalhães Lima. Um velho austero e popularíssimo em Aveiro usou esse nome, legando-o a dois homens singulares de Maritos, a dois irmãos, Sebastião e Jaime. O primeiro entregou-se à onda do povo, dominando, arrastando por vezes os espíritos com um verbo ora romântico, ora rígido, talvez intolerante, mas talvez no íntimo cortado de dúvidas profundas. Expandiu-se brilhantemente no jornal, no opúsculo, algumas vezes no livro. Galgando as fronteiras, bebeu no estrangeiro as sínteses mais sedutoras e novas, propagou-as com valor, com fé, com tenacidade, deu-se com elas todo à política, fez-se combate e a seguir meditação para voltar a ser luta, ora quebrantada de melancolia, ora amargurada de decepções. É evidente que esse homem teve logicamente a popularidade que, afinal, nunca mendigou. Não a evitou, embora não a suplicando. Não a desamou, embora pedindo-lhe por vezes ou mais justiça ou mais cordura. Jaime ficou no seu lar e no seu jardim, ao pé das suas flores e das suas brumas. Como? Egoístamente. Fruindo a fortuna, o prestígio paterno, o renome do irmão, o livre amor da arte. Responde por nós Sebastião de Magalhães Lima, numa tarde melancólica, nevoenta como uma utopia, dentro do seu pequenino gabinete da vanguarda, quem me dera ter a elevação mental e moral de meu irmão Jaime. Eis uma definição alta e independente, digna como a justiça sem mácula. Jaime de Magalhães Lima refugiava-se, não fugia da luta. Do refúgio, fez o estudo, fez a consciência. Leu ali tudo, ouviu todos, e depois ouviu-se a si mesmo dentro de toda a liberdade. Tutela mental não a aceitou a ninguém, se a procurou mais tarde, foi porque a encontrou no caminho como voz de consciência alheia que concorda com a nossa. Não se esqueceu da frase de Malebranche: todos pretendem ter razão, ao seguirem afinal as sugestões dos seus sentidos. Compreendeu cedo aquele perigo que apontou Pascal no Império do amor próprio, Império que significa o maior ódio à verdade, e viu, com o mesmo grande homem, que o princípio da moral é esforçarmo-nos sempre por pensar bem. Como literato, fez-se haver a crítica pelos cânones suaves de Montesquieu, mais tarde ampliados por Guiel e, entretanto, a sua alma lavada avistava, e logo palpava, sem tortura, por livre intuição do fundo da sua arte, as verdades de Amiel quanto ao ideal e ao real, quanto ao ceticismo, pai seguro da tirania, por mais que ele pregue a liberdade. Encontrou tão luminosos limites a teoria da superioridade da ação sobre o sonho do referido Guiel, valetudinário antes dos 30 anos, e morto aos 34, todo impelido sempre mentalmente pelo espírito de Fouillée, como em sanchas generosas para a delicadeza de Constant Marta, esse homem estranho que chegou a provar a religiosidade do poeta Lucrécio e do próprio Epicuro. Nesta liberdade sã viu Jesus Cristo no libertarismo genial de Tolstói. Compreendeu que, assim como a arte da Grécia é um alento na mais larga vida da civilização cristã,
assim a arte devida ao cristianismo palpita na sociedade futura, trazendo já a vitória do espiritualismo nas lucubrações livremente experimentais da ciência. Entretanto, o seu refúgio ou não lhe fez esquecer a terra, meio indestrutível das manifestações da sua alma, e amou-a, e cantou-a, e não lhe negou um culto sadio e amorável. Mas tudo isto não rogando favores do público, nem os da bolsa nem os da fama. Resignando-se com a relativa impopularidade de uma obra profunda, independente de faziosismos, livre de conveniências estreitas. Não procurando o plumitivo hiperbólico, o correligionário maleável, o agitador apoteótico, o reclamo do amigo, a fúria do inimigo, o escândalo do indiferente, nada do que atrai atenções, do que provoca discussões, do que escalda temperamentos. Tudo isto como um regato no ruído dos passos, embora como um grande rio no poder de corrente. Tudo isto de uma maneira silenciosa, ainda que penetrante, como os bons aromas. É, nisto, vindo as cãs, e com elas a pureza maior, a elevação da filosofia esotérica, a radiosidade da arte, a paz perfeita do coração, a santidade e maior verdade da palavra, não veio a popularidade. Não admira. Ilógico seria o contrário. Tolstói precisou de escandalizar a Europa, embora involuntariamente, para se reconhecer como era um gênio moral e mental. Jaime de Magalhães Lima, avisado pelo exemplo do mestre do Cáucaso, não pode ser precipitado na justiça pelo escândalo involuntário sequer. A sua modéstia, verdadeira a ponto de ser excessiva, até desse destaque o afasta. Facilmente se vê quanto há de heroico na virtude perfeita, e o notável escritor é dos poucos que ao talento superior junta a virtude sincera. Asterisco Jaime de Magalhães Lima, com aquelas barbas de neve, com o olhar plácido e franco de um velho cristão, vegetariano, simples em todos os hábitos, é um poeta filósofo, um romancista sociólogo e um crítico pensador. Como poeta, não escolhe o verso, maneja com fulgor e nitidez uma prosa opulenta e, ao mesmo tempo, substancial. A sua poesia é a sua fé no maior amor de todos. Combativa. Sempre, mas porque é inabalavelmente tolerante. A combatividade raivosa denuncia ou doença da alma ou enfermidade péssima do caráter. Jaime de Magalhães Lima tem a saúde perfeita e tranquila no corpo e na consciência. Quais os seus poemas? Abremos a pasta luz da terra. É um rosário de melodias doces e profundas à natureza. Em cada melodia a emergência de uma verdade, por vezes tão heróica que é a confissão de uma culpa, só insignificante aos olhos dos nulos. Mas isto numa enorme e solida ciência, como numa erudição rara. Isto, com um estilo original e sincero, vernáculo e vivo, como o atestam as seguintes rápidas amostras. Na sede de brancura, tem sede de brancura a nossa alma, de brancura que corra como o sangue e seja casta como a madrugada. A neve, o diamante, éguas e nuvens são brancas, mas debalde lhes pedimos que palpitem e ministrem comunhão na translúcida essência do seu brilho. Desliga-as do bater dos corações uma calma frieza sem piedade, como se fossem estranhas ao seu ritmo,
ou passassem de longe, ignorando a constante agitação da amor que os faz pulsar. Na irmã do mar, misteriou. É bem salgado o mar e a seara é doce. Encerra o trigo a esperança de crescer, o latejar do sangue e do calor que alimenta a beleza a mais grácil e a consciência austera e redentora na profunda expressão do seu poder. É corrosivo o mar e, destruindo, nem as pedras perdoa, desunindo a liga cristalina que se fez na pureza sublimada de altos fogos. E vivem ambos, a seara e o mar, na eterna agitação do seu anseio. Quem sabe? Talvez sofram ou se exaltem no delírio do mesmo amor, sagrado por destino de quem sem erro guia os sóis e o mundo no triunfo divino da harmonia. E o mesmo alto ideal, puro sentimento, e por vezes estudo de árduos problemas, nos outros poemas em prosa, via redentora e vozes do meu lar. No primeiro destes, e também para exemplo do estilo do notável escritor, bastam estes períodos do belo canto que é a enxada, o cavador ergueu-a novamente. Rompe o sol, sobre os carvalhos loirejou fulgores, dissipa a treva na montanha, beija certamente a lâmina pólida, e a enxada, em sagrada ânsia de triunfo, inunda o arvoredo e a seara de clarões de estrela. Batiçou ao fogo no rubor da forja, e deu-lhe a pureza, diamantina voz, para entoar os cantos da luz celeste. Não há aqui tanta espiritualidade moderna e sã como no melhor trabalho de Eduardo Choré. Não é aquele estilo simples, límpido, espontâneo e, ao mesmo tempo, magnífico de eufonia e graça. Contudo, será o escritor sem defeitos. Não, até porque, como é lugar comum dizer, os tiveram Milton, Dante e Camões. Por vezes, há na sua prosa poética raptos que se esquecem demais de quem os pode ver. Fogem demasiadamente do espírito dos mediocres, o que contradiz involuntariamente, mas de facto, todo o seu generoso e completo amor aos humildes. Neste ponto há bastante da pecha principal de Melchior de Vogue, aristocracia involuntária dentro da elevação ardente de uma arte que só pretende, afinal, fecundar a alma do povo, porque até, não sendo assim, seria descabida. De aí, algumas obscuridades no estilo, raras, muito raras, dignas de emenda, porém, e ainda o uso aqui e ali de epítetos eruditos, mas gastos, crispados de sonoridade enfática. Às vezes, um mal grave há como que convicção de que mais escreve para si próprio do que para o seu tempo e para a sua geração. E por isso, apesar de frequentemente cristalino, límpido, adorável de verdade, de sentimento de vida, nestes poemas em prosa destoam a espaços requintes preciosos, só acessíveis alguns aos espíritos altos e muito cultos. Este defeito não afeta demais a obra no valor intrínseco, priva-a de ser frutífera em toda a sua intensidade, o que é sempre deplorável num meio como o nosso, assim inculto, estéril, carecido de verdadeiras obras. A filosofia de Jaime de Magalhães Lima reclamaria trabalhos de muito graduada perfeição plástica, a começarem quase sem estilo, como quem palestra com crianças e simples. Só assim este povo, tão atrasado e desorientado, mas tão inteligente e bom, poderia, pouco a pouco, perlibar o mel precioso, colher todo o doce impulso da verdade livre,
compreendendo e vivendo o que a má fé certa de invejosos ou de sectários aponta com facilidade como arte egoísta ou impenetrável, senão como devaneio lunático. Já como romancista, o seu intento de dar o verdadeiro realismo lhe inspira uma arte superior na comunicabilidade, uma forma sempre transparente e, contudo, original. Os seus romances, depois dos de Júlio Diniz e alguns de Camilo, são os mais perfeitamente portugueses da nossa literatura de há 60 anos. Não são muito lidos. Nem por isso deixam de ser modelares. Jaime de Magalhães Lima entendeu, como poucos, o romance moderno, sem as teras do excessivo romantismo, ou do excessivo realismo, em versão positiva do primeiro. Espiritualista corajoso, muito superior, não desprezou a única lei durável talvez da estética positivista, a arte deriva do sentimento e idealiza a realidade. A rigor, não poderia ele dizer como Lessing, se Deus tivesse a verdade na sua mão direita e na esquerda o amor sempre inquieto da verdade, e me dissesse escolhe, eu, ainda que me condenasse a enganar-me eternamente, optaria pela esquerda. Pai, dir-lhe-ia eu, a verdade é só para ti. Não? Jaime de Magalhães Lima não tem a febre da verdade, porque a encontrou plenamente, e disso está convencido. Outra febre sagrada o empolga, é a de ensinar a verdade que professa, ensiná-la na doutrina e no exemplo. Falamos em Lessing, e o nome deste ingente torturado traz à memória o do crítico Winckelmann, seu colaborador radioso na purificação e dignidade maior da crítica alemã. É que um e outro foram dois excessos, dois exageros combatentes e por certo Jaime de Magalhães Lima, que tanto presa Carlyle, se apaixonou, conhecendo o primeiro, pela orientação alegorista do segundo, todo embebido na alma angélica de Platão, mas também muito tolhido pela estética exangue do pintor Oisse. Porém dele a sua obra soube achar o meio termo, como, especialmente no romance, pôs no seu lugar Balzac e Victor Hugo, e saudou a magnificência de Flaubert sem deixar de amar a concisão espiritual de Tolstói. Tendo esta pujança moral e mental, não se iludiu com o cinismo brilhante de essa, ora crata ora aristocrata, nem se algemou na idealização, por vezes excessiva, de Júlio Diniz, embora este seja o nosso verdadeiro e grande realista, o maior dentro dos sentimentos nacionais. A prova do que afirmamos assim está em qualquer dos romances de Jaime de Magalhães Lima. Na paz do Senhor. A análise pode, a espaços, ter demasias, hoje repelidas na morte plena do zolismo. Não demasias de crueza moral, mas de pormenores que já o essa detestava no fim da vida. Mas é rigorosa, metódica, pura. O meio emerge inteiro e real, nosso. Não é só o descritivo magistral e animado que o revela, são, principalmente, os caracteres e o enredo. O que não há é o predomínio pascovil dos otimismos apanglos, degeneração do romantismo, nem os pessimismos sádicos dos gourmands, realismo triunfante. O meio é real, tem aspectos bons e maus, e a moralidade, deixando os sermões, aliás brilhantes, da cabana do pai Tomás, resulta lógica, sem vergonha de existir, sem medo de cair no ridículo. Tipos verdadeiros, excelentes, o Valadares,
capitão nosso, o Antônio Carvalhais, que a República vai ter pela proa nas próximas constituintes, o Monteiro, o Mirandinha, o Frederico e o Prospero, este mais vulgar do que os críticos imaginam. Realidades puras, a de Rosa, o Carlos de Macedo, o Duarte de Melo e a mulher, a Isabel e o seu Basílio, nada parecido com o lustroso Mandrião do Essa. A abnegação do Frederico, principalmente, soberba de verdade. Não é um corrupto, mas também não é um santo. Não é um gênio, mas também não é um espírito mediocre. O seu sacrifício tem a nódoa de um egoísmo, mas é humano dentro de uma consciência iluminada. E no reino da saudade e no sonho de perfeição, a mesma larga vida concessional, o mesmo espírito de religiosidade cristã, mas puríssima, caracteres nítidos, descrições primorosas, noção profunda da vida agrícola, da burguesia esponja, do preconceito polvo, da paixão álcool. Tudo assim, igual, perfeito, espontâneo, sem desmandos gritantes, sem covardias morais, sem claudicâncias do intelecto. E eis o que sobeja para dar ao nosso romance um rumo seguro e radioso, que na França, apesar dos romances poemas e dos romances sociais da escola odierna, espiritualista positivista, ainda não foi traçado com gesto definitivo. Mas esse rumo, se o não querem ver, há de impor-se. Se o árabe diz a verdade, quando afirma que os cães ladram, mas a caravana passa, menos se iludirá quem vaticinar caminho seguro à caravana, só porque coacham algumas rãs, chamando desfastios aos contos do Natal de Cândido de Figueiredo, ou a qualquer deliciosa revelação da arte verdadeiramente portuguesa, a qual Jaime de Magalhães Lima não dá só muito trabalho, como muito talento e muita consciência. Asterisco, é lógico que mentalidade tão robusta e sentimento tão sincero de um crítico notável. Tal é Jaime de Magalhães Lima no livro e no jornal, e com o esplendor de um eminente e livre sociólogo, de um democrata livre, sincero, altíssimo. Neste ponto, a nosso ver, a sua obra-prima é aquele livro, cheio de modéstia e luz, de amor e verdade, chamado Servo e Menor S. Francisco de Assis. Bem sabemos que o crítico se inculca como simples decalcador de Sabatier, como, de passagem, sabemos com estranheza que, lendo Macdonald, Orwell, Lejoer, etc., se esqueceu de Prudenzano e da Amoravel Pardo Bazan, nada despiciendos na psicologia admirável do patriarca mais republicano da Igreja. Mas, em toda essa obra sadia e profunda, o seu espírito clarividente, por mais que o oculte, surge com evidência gloriosa. A narrativa de honesto biógrafo denuncia a vida filosófica de quem a faz, e essa é por vezes muito mais afim do espírito imaculado do santo, modelo de democracia pura, do que o do próprio Sabatier, apesar de mentalidade prodigiosa. Admiradores conhecidos de S. Francisco de Assis são Guerra Junqueiro e todos os modernos poetas de alma. Um orador brilhante, coragem real no nosso meio, Leonardo Coimbra, rasgada democracia numa consciência livre, terá dito, ou poderá dizer-nos ainda, muito da elevação científica que vive na espiritualidade do imortal revolucionário de Assis. Nenhum, porém, como Jaime de Magalhães Lima fez, do Espírito do Santo, o seu próprio Espírito.
Nenhum, pois, quanto a nós, pode exceder o valor modelar da sua crítica em assunto que é todo da sua alma, na crença convicta, no anseio íntimo, no aperfeiçoamento progressivo da bondade, vida livre e fecunda da sua inteligência e do seu coração. Estudando Alexandre Herculano e José Estevão, Jaime de Magalhães Lima não pretende fazer estudos integrais. Colhe alguns aspectos, para ele predominantes, e, como vê sem preconceitos e tem uma linguagem nobre, pura, original, deixa 2 livros primorosos, perfeitos, completos. Não pode ter, a dureza rígida de Gustavo Plant. Este, como dizia o justiçador de Balzac, Edmundo Verdet, era egoísta, de coração de aço, de torso do antinous, de pernas de argila, implacável com tudo que não fosse obra sua, de estilo correto, mas seco e frio. Jaime de M. Lima é forte, mas tolerante, majestoso mas simples como os patriarcas bíblicos. Ninguém pode também esperar dele a venalidade de Saint-Beuve, o seu espírito de intriga, capaz de felonias como a que perpetrou com o enorme poeta Alfredo de Vigny, o pessimista dolorido. A grande bondade de Jaime de M. Lima, genializada por uma intensa paciência, afastam-no da cólera, e a sua desambição perfeita livra-o por completo de transigências com o lugar comum e com o estrondo setário. Assim, José Estevão é por ele reabilitado contra os fanáticos de qualquer campo. Não, o fogoso tribuno não foi Danton, vulcão, ímpeto cego, catapulta muitas vezes salpicada de sangue. Não foi, porém, Robespierre, razão fria, espiritualismo e egoísmo, astúcia e fé em aliança assombrosa. Com o vigor do primeiro, não teve a sua impudência, com o bom senso do segundo, não teve a sua hipocrisia. Foi muitas vezes Lamartine, até no pleno gosto artístico e no sonho, e foi nos raptos bastante Mirabeau, um Mirabeau com a visão melhor da moderna sociologia, e portanto sem a máscara disforme do homem-tempestade. No fundo, a sua eloquência era toda de bondade, como a de Fernandes Tomás em 1820, como a de Antônio José de Almeida no nosso tempo. Se trovejava, os seus raios eram faróis, não eram agentes de cega ruína. Parece esta a conclusão sintética do belo trabalho de J. de Magalhães Lima sobre José Estevão. A figura de Alexandre Herculano não a viu com a minúcia, tantas vezes arbitrária, de Taine, viu-a com a verdade ampla de um patriota e crente que nunca esquece o que a pátria e a fé representam na grandeza da humanidade. Assim, a conclusão do seu trabalho sobre o maior e mais austero vulto do nosso romantismo deriva sem esforço, luminosa na sua singeleza, das belas páginas em que estudou o grande escritor e grande cidadão Alexandre Herculano, diz, a todos honrou igualmente, engrandecendo-se e legando-nos um exemplo único e supremo na história do povo português. Dizer isto, depois de o provar sem estridor como sem desfalecimento de fé, com vistas sempre originais e sinceras, num estilo belo, com profundas noções científicas em todos os aspectos encarados, significa uma obra primacial, uma obra de eleição, e, na essência, uma completa obra de propaganda da verdade maior. Não aparece o lenhador, e sim o semeador.
O machado e o bisturi trocam-se pela charrua paciente e pela luz do sol sem nuvens. O crítico não é a torrente cataduposa, é o rio poderoso, mas plácido, que nunca reflete nas éguas pedaço de céu que não seja amorosamente azul. Mas, se o supondes lago apático, enganais-vos, a sua serenidade é cheia de vida, e tanto que as suas éguas, porque são perfeitamente puras, são adoravelmente límpidas. Às vezes até, a profundidade da vida lhe dá murmúrios de oceano, é o salmo intenso das crenças perfeitas. É a consciência livre, a qual, por mais serena que se eleve, tem sempre muito de mar e como que de abismo. Compreende-se talvez agora como é que este crente é, afinal, um avançado socialista, um ardente libertário. Como seu irmão Sebastião, procura a pátria nova. A diferença está apenas nos caminhos. Aquele quis ver primeiro em terra o trono que machadou durante 30 anos. Jaime nunca se preocupou com as velharias do passado. Sem as ferir diretamente, rasgou com coragem e fé a vereda do futuro e, parecendo conservador, é o mais avançado revolucionário. Por isso a sua nobre tolerância é o mais valente grito de guerra. Quem assim é tolerante tem a certeza de que o erro cai de per si a simples aparição de toda a verdade. Asterisco Jaime de Magalhães Lima é talvez assim, visto como que num simples instantâneo. Fotografado em todos os seus aspectos, seria o mesmo que pedir para ele em vida uma estátua, mais justa do que a de alguns, nunca tão livres de consciência e honestos de verdadeira arte como este escritor, que é notável por isso mesmo que muitos teimam em não o notar. Nem o nosso caráter nem o dele e este muito menos se comprazem com o mais justificado fetichismo. Para ele, como para nós, a obra é valor da ideia e não do homem. O espírito hoje perfeito foi imperfeito, evolute, e, resplandecente agora, tem ainda sede de perfeição maior. Não há grandes nem pequenos, senão de momento. O verme de hoje há de ser colosso amanhã. O gigante da atualidade foi anão nas trevas do passado. Apontar Jaime de Magalhães Lima dentro da justiça perfeita, não é, pois, elogiar o indivíduo, é apelar para um belo manancial de ideias e sentimentos de amor e verdade. Há de um dia a literatura dar-lhe o lugar devido. Isso não nos preocupa. O futuro dignifica sempre o passado. O que nos pode doer é que muitas almas sequiosas desconheçam tão bela fonte de noções morais e mentais e se privem, por ingratidão mesquinha do meio, do pão artístico e espiritual que uma obra tão superior, como a de Jaime de M. Lima, lhes pode ministrar com grandes frutos para a democracia e para a verdade. Esse prejuízo causa horror. Estão secas as fontes verdadeiramente cristalinas da nossa arte. Em vez delas, superabundam chafarizes exóticos, canalizando e repuxando éguas duvidosas. Quem desconhece o intoxicamento moral que elas semeiam? Quem não compreende que a nossa jovem república precisa de as vedar em benefício da boa sorte da querida pátria portuguesa? Livraria Portuense, de Lopes e C. Successor 119, Rua do Almada, 123 Porto José Agostinho. Os nossos escritores, e Guerra Junqueiro,
sem segundo Tia Filo Braga, sem terceiro José P. de Sampaio, Bruno, sem quarto Jaime de Magalhães Lima, sem luziadas, prefaciados, parafraseados, anotados, e com um vocabulário, cada tomo ou canto, Dr. 150, ENC 250 luziadas em 2 volume, Dr. 1 cifrão 500, ENC 2 cifrão 000 luziadas em um grosso volume os 10 cantos, ENC 1 cifrão 600 a mulher em Portugal, Dr. 500, ENC 700 o homem em Portugal, Dr. 600. ENC 800 O Caminho das Lágrimas, romance histórico, Dr. 600, ENC 800 O Padre Antônio, segunda edição refundida, Dr. 400, ENC 600 Poema da Paz, Dr. 400 Monstro, drama em verso, Dr. 400, ENC 600 Definições, verso, 200 As Noites do Avozinho Belezas da História de Portugal, cada fascículo, Brac. 100, ENC 250 Fábulas, verso, Dr. 200, ENC 400 Alexandre Herculano, Dr. 500, ENC 700 Essa de Queiroz, segunda edição aumentada, Dr. 300, ENC 500 de Antônio da Costa História da Instrução Popular, um volume Dr. 500 Res, e ENC 700 no Minho, um volume, Dr. 500 Res, ENC 700 Trismundos, Dr. 500 Res, ENC 700 Álvaro de Magalhães o Secretário, Dr. 500, ENC 700. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Jaime de Magalhães Lima asterisco 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 Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work,
or any other work associated in any way with the Press Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.aby reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as your other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as your other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
Anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important on maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.